Olá, boa noite. Meu nome é Tarcísio Mota. A gente está hoje começando o programa Papo Reto com Tarcísio. A ideia é que a gente tenha sempre um bate-papo descontraído, uma conversa sobre assuntos da conjuntura política, sobre assuntos tanto do estado do Rio de Janeiro quanto do país. E hoje a nossa convidada é a economista Sandra Quintela. Boa noite, Sandra. Boa noite, Tarcísio. Prazer estar começando o programa com você. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre o início da tua militância. Eu sei que você nasceu em Alagoas, começou a militância. Conta um pouquinho pra gente do início da tua militância. Em primeiro lugar, agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui. Enfim, muito parabenizar a iniciativa. Pois é, eu nasci em Alagoas, né, na capital, em Maceió, e fui a primeira filha que nasceu na capital. Minhas outras irmãs e irmãos nasceram no interior. Eu fui a primeira também a nascer em maternidade, porque todos os meus outros 5 irmãos nasceram em casa. Então eu sou fruto dessa modernidade também, né? Enfim, e comecei minha militância em Alagoas, naquele entonces, quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos, já era a segunda cidade, segundo estado maior produtor de açúcar. Brigava com Pernambuco, vinha São Paulo e depois vinha Alagoas. Então, eu sempre, desde pequena, essa realidade da cana, essa realidade dos trabalhadores assalariados da cana, né? Aquele contraste enorme entre uma riqueza abundante, né, de algumas poucas famílias e aquela pobreza daquelas populações que viviam ou nas cidades da produtoras de cana. Aquilo tudo já desde sempre me inquietava, não conseguia entender o porquê daquela disparidade tão grande, discrepâncias absurdas de realidades. Eu fui formada, vamos dizer assim, estudando mais, lidando mais com as questões do mundo rural. Do mundo rural. E aqui o Rio de Janeiro foi me instigando. Eu dizia, não, aqui tá os conflitos, aqui estão as disputas também. Então, fui me envolvendo, fui trabalhar no Pax e aí até hoje. Já são vários anos. Me conta uma coisa, dos momentos importantes dessa militância tem a ver com a questão do debate da dívida externa, da dívida pública. Como é que foi isso? Para você, o que é hoje ainda o problema da dívida brasileira? Como é que a gente pode lidar com esse problema da dívida pública brasileira? Bom, a dívida no período FHC, ela não só cresceu a dívida externa, como também cresceu a dívida interna. Ou seja, houve um processo crescente de endividamento interno, que obviamente depois, e principalmente também agora no governo do PT, aumentou de maneira exponencial, mas esse processo de um maior crescimento do endividamento interno se deu no governo do FHC, por uma série de mecanismos financeiros que não vale a pena falar agora, porque senão... Mas essa figura da dívida interna aparece de maneira sistemática e começa a ser um problema com o FHC. Então, não só o Brasil continua endividado externamente, como a dívida interna aparece e aparece de forma robusta. Então, o patrimônio público foi entregue, na realidade, porque ele não foi vendido. Ele foi entregue, inclusive, sendo financiado com empréstimos de dinheiro público. Então, se você que era uma pessoa interessada em comprar Vale, você recebia dinheiro do BNDES, juros subsidiados, para comprar Vale. Então, o Estado brasileiro, ele deixa de ter na sua mão um controle sobre o subsolo, porque a Vale significa isso, o controle sobre as suas riquezas, deixa de ter a receita, quer dizer, perde soberania, primeiro ponto, perde receitas financeiras, porque é uma empresa lucrativa, né? Que abastece o Tesouro Nacional, e também, além disso, o povo brasileiro passa a ter mais uma dívida, porque ela está sendo financiada com dinheiro público. Então é um tiro nos 3 pés, porque realmente foi um processo assustador. Mania de professor. Mas vamos tentar explicar para quem está assistindo a gente qual é a diferença, o que é a dívida externa e o que é a dívida interna, só para a gente poder saber o que está falando. Muitas pessoas acabam, né, na hora que ficam ouvindo esse debate, às vezes na grande mídia que não explica, é difícil. Explica aí pra gente. Bom, a dívida externa é a dívida que você tem para fora, a dívida em moeda estrangeira, né? É a dívida que você tem... São títulos brasileiros que são vendidos no exterior, ou dinheiro emprestado do FMI. Do FMI, ou do Banco Mundial, ou do banco privados, né? Pode ser bancos comerciais também, Citibank, você pode pegar... O governo brasileiro pode pegar empréstimo Citibank, o governo brasileiro pode pegar empréstimo do Banco Mundial, pode pegar empréstimo do FMI,
pode pegar empréstimo enfim, com qualquer instituição financeira. Ou vender seus títulos também no exterior. Então, todos esses aí são dívida externa, com relação ao exterior. A dívida interna é uma dívida em moeda nacional, né? E ela funciona basicamente assim. Você precisa fechar a balança comercial, balança de pagamentos, que junta todas as balanças. Quer dizer, você tem contas a pagar no exterior, você tem contas a receber, etc, etc. Então, aquela conta ali, às vezes, não fecha. Você precisa atrair moeda estrangeira. Você precisa pagar uma receita, por exemplo, uma despesa em dólar. Você não tem aquele dólar. Então, você emite títulos como se fossem cheques pré-datados no mercado interno. Os bancos fazem isso. Tanto é que o principal detentor da dívida pública interna são os bancos, porque eles pegam aquele título que o governo paga, essa taxa de juros que está no Copom determina. Então, um investimento assim, limpo, a taxa de juros no Japão é negativa, a taxa de juros nos Estados Unidos é 1%, a taxa de juros na Europa é 1,5%, a taxa de juros não sei onde aqui é 13%. Então, vem um cara lá, vamos supor, Jorge Soros, vem, pega $1 milhão, deposita esse dinheiro no Banco Central, esse dinheiro é trocado em títulos, não entra dinheiro, porque senão ia inflacionar muito. Compra títulos a essas taxas de juros, e esse $1 milhão vira, convertido em moeda nacional, vira uma dívida interna que o Brasil está contraindo, pagando aquele juro. O que é juros? Juros é aluguel do dinheiro. Então, se você está precisando de dinheiro, você pega emprestado, mas você tem que pagar um aluguel, que é a taxa de juros. Então, dívida interna é mais ou menos assim. É uma conta que você abre quando você está precisando de recursos para fechar a sua conta. Então, a gente tem, desde os anos 90 para cá, um país que completamente dependente do capital estrangeiro. A gente tem uma economia transnacionalizada. Então, o Estado brasileiro já não controla mais setores estratégicos. Então, ele é dependente. Ele também privatizou os serviços essenciais. Por exemplo, gás, luz, tudo isso está na mão hoje de empresas espanholas, empresas portuguesas, empresas italianas. Telefonia. Tudo isso você tem que, cada conta de água que você paga, não no caso do Rio de Janeiro, que a SEDAI ainda é pública, estatal, mas no caso de Niterói, cada conta de água que você paga vai para a empresa que é detentora daquela concessão. Pode ser uma espanhola, eles mudam muito, eu não sei agora com quem está. Eu acho que é espanhola. Vai para a Espanha, só que a Espanha não aceita real, a Espanha aceita euro. Então, como é que o Brasil vai ter aquele euro para pagar a empresa detentora da conta d'água que você paga em real? Muitas vezes você tem que, para fechar essa conta, atrair investimentos, entre aspas, que na realidade atrai investidores que querem ganhar essa taxa de juros. E esses 13%, 14%, 12% dessa taxa de juros são recursos que precisam também ser gerados para fazer jus a esse juro. Por isso que ajuste fiscal esse ano, por isso superávit primário, por isso que uma série de mecanismos que fazem o quê? Fazem enxugar as contas públicas de maneira que sobre ou não, sobre no sentido entre aspas, ou seja, sejam retirados recursos das políticas sociais de investimento para garantir o pagamento da dívida. É impressionante como até a linguagem que eles usam é muito capciosa, né? Muito para iludir mesmo. Quando você fala em atrair investimentos, você acha que é um negócio positivo, né? Vou atrair investimentos, né? O legal é que aí a gente, às vezes na mesma palavra, né? Se a gente estivesse falando, não, estamos atraindo investidores, ainda é limitado, você está atraindo especuladores, né? Gente que quer, na verdade, ganhar dinheiro em cima do dinheiro nessa lógica toda da dívida brasileira. Tem aquele dado que a gente tem usado da Auditoria Cidadã da Dívida, a história de que 45% hoje do orçamento, do orçamento bruto do governo brasileiro na verdade, hoje é destinado a pagamento da dívida. Isso. Mas a gente viu durante um tempo, no próprio governo Lula, comemorando que tinha pago a dívida brasileira. Que história é essa, Sandra? Quem é que tá? Como é que é isso? Quer dizer, explica pra gente. Foi muito, vamos dizer assim, um lance de esperteza, né, do Lula. Porque ele confundiu, na realidade, né? Ele pagou a dívida com o FMI, que na época era mais ou menos 10 bilhões, que foi um pagamento que nós, na época, criticamos, porque não é que a gente queira elogiar, nem dizer que o FMI é legal, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é que as condições do empréstimo que estavam dadas naquele momento, valia muito mais a pena
o Brasil continuar pagando esses empréstimos a médio e longo prazo do que liquidar a dívida de 10 bilhões naquele momento. Foi muito mais uma jogada política. Num momento que o FMI estava mal das pernas, né? Aquele pagamento se deu no momento que o FMI não estava lá muito bem, e foi uma política que o próprio banco estimulou. E não foi só o Brasil, foram vários países que fizeram esse resgate da sua dívida. Então o Brasil pagou a dívida com o FMI, não pagou a dívida. Ao contrário, a dívida só cresce no último período. E não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno dos países do Sul. Né? E hoje na Europa, o que é a dívida espanhola, grega e etc, etc. É todo um mecanismo, como eu digo, o problema da dívida não é uma questão financeira, é equalização de pagamento, etc. Não é isso. A dívida é um mecanismo de dominação. É um mecanismo pelo qual os países e as instituições, né, os donos do capital, impõem uma política que pode significar exploração máxima de recursos naturais, né, a estrangeirização das terras, a privatização das políticas, a privatização da saúde, da educação, tudo isso vem no bojo das políticas de empréstimos, né? As condicionalidades, por exemplo, toda a influência do Banco Mundial na educação brasileira. Isso tudo está muito condicionado a empréstimos que o Banco Mundial ia fazendo no Ministério da Educação, o Ministério daqui e ali, e com esses empréstimos condiciona uma política que eles determinam. É isso que é a dívida. Porque no final das contas, hoje, tanto saúde quanto educação se transformaram eles tentam transformar ao máximo essa ideia em serviços, e serviços que podem ser mercantilizados e, portanto, uma nova fronteira para a expansão desse mesmo capital. Então, à medida em que essas políticas educacionais e políticas de saúde estão se transformando nessa fronteira do capital que chega cada vez mais em novos processos de privatização, né? Que não são a privatização como era do Fernando Henrique e tal. Né? Não é a venda ou a transferência de escolas para iniciativa privada. Mas na verdade, a questão dos grandes projetos educacionais, a questão dos projetos que muitas vezes vêm através de ONGs, ou a questão da venda de equipamentos, ou o complexo médico-industrial, né, como a galera da saúde tem dito, que na verdade tem ficado cada vez mais nas mãos de empresas estrangeiras e, de uma certa forma, expandindo, encontrando novos caminhos para o capital, né, se reproduzir. E principalmente depois de 89, né, quando cai o Muro de Berlim, e aí se cria o Consenso de Washington. Então, a partir dali, aí a gente chama de neoliberalismo, né? É exatamente nesse período, eu estava falando até o ano passado, que esses 25 anos da queda do Muro de Berlim, eles são tão impactantes do ponto de vista da construção de uma sociedade mais justa, né? Porque eles foram, uma geração, exatamente, 25 anos, e eles estabeleceram uma ideologia tão forte do mercado, né, que o mercado é que pode saciar, o mercado é que pode equacionar as necessidades, através do mercado. Isso está tão assim, entranhado na sociedade, e foram 25 anos. Eles conseguiram, né, dar essa concepção. Obviamente, eu acho que agora a curva é descendente, porque as evidências, a ideologia ela precisa se reproduzir nas evidências, e as evidências estão ficando cada vez mais frágeis, porque a saúde está desgraça, a educação está se perdendo, a saneamento, etc, etc, etc. Então, essa contradição absurda que está se dando entre um discurso e a prática, e o cotidiano da vida, faz cair por terra, mas ainda é muito forte. Eu acho que a gente tem tentado cunhar lemas para esse processo mais recente, que é já, como você diz, uma geração depois, e até mesmo na campanha que a gente fez em 2014, algo que era importante, que fazia eco quando a gente dizia, era a ideia da vida acima do lucro, né? Recuperar um pouquinho essa ideia da ordem de prioridades, né? Fazer isso se tornar massivo de novo, porque na verdade o que a gente vê é só um avanço do mercado.